um momento que aconteceu difícil para Jesus, mas decisivo e importante tanto para o Senhor quanto para nós como igreja. Lucas 23, versículo 33, depois o 39 a 43. Primeiro o versículo 33. Lucas 23, versículo 33 primeiro, e diz assim: e quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. E respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? O tema dessa noite é sobre a cruz de Jesus. A cruz fez a diferença. A cruz, porque quando falamos de cruz, e a cruz se notabilizou, não por causa dos romanos, ou dos povos que precederam a essa forma de morte, de morrer, né? Mas porque Jesus morreu nela. A cruz ficou importante por causa de Jesus. A crucificação de Jesus, ela abriu a última oportunidade de salvação para o homem. Após Jesus ser trocado num julgamento muito mal feito, ele foi trocado por Barrabás. O povo escolheu soltar a Barrabás, e para Jesus o povo decidiu que Jesus fosse crucificado. Era a pior morte que pudesse existir. Era uma pena de morte dolorosa, demorada, e Jesus foi condenado e crucificado entre dois malfeitores, dois homens ladrões, malfeitores, que também foram mortos, um à direita e outro à sua esquerda. A condenação, morte de cruz era alguma coisa muito sofrível, era angustiante, era humilhante, e dolorosa, porque a pessoa que morria na cruz, ele ficava praticamente nu, e o seu corpo era exposto ao sofrimento. Ele era crucificado, era pregado nos pés, nas mãos, e Jesus, ele teve um adendo. Jesus carregou sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, e os homens, para fixar aquela coroa de espinho na cabeça, tiveram que pegar um pau. A Bíblia diz que pegaram uma cana, um pau, e bateram na cabeça dele, como que alguém firmando aquela coroa de espinho na cabeça de Jesus. Quando eles bateram com a cana, a coroa entrou e a fixou nas carnes de Jesus, e o seu rosto foi perdendo a forma. O rosto de Jesus ficou inchado, e foi muito doloroso para o Senhor. Para um homem era doloroso, para qualquer pessoa. De acordo com o Evangelho de Marcos, no capítulo 15, ali no versículo 25, no versículo 34 ao 27, Jesus, ele foi crucificado na hora terceira. Quando Jesus foi crucificado? Na hora terceira, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, Jesus foi crucificado na hora terceira, que é 9 horas da manhã, tá certo? E ele morreu na hora nona. A hora nona era às 3 horas da tarde. Na hora sexta, que é o meio-dia, Jesus, das 9 ao meio-dia, na hora sexta,
começou a escurecer a terra, houve uma escuridão, as coisas começaram a mudar. E na hora nona, que era às 15 horas, às 3 horas da tarde, Jesus então expirou. Foram então 6 horas pendurado na cruz. Não era fácil, numa posição como essa, pregado, seu corpo, seu pulmão foi comprimindo, já não tinha mais ar para respirar. Mas é interessante, Jesus é que deu a sua vida para morrer. O Pai foi que entregou o seu Filho para morrer. Havia culpa, quem foi culpado? Foram os judeus, foram os romanos da morte de Jesus. Jesus, ele deu uma resposta ainda vivo. Ninguém tira a minha vida, eu de mim mesmo a dou, e depois torno a tomá-la. Que ele está falando de ressurreição. Eu torno a tomá-la, porque este mandamento eu recebi do meu Pai. Então ninguém tirou a vida de Jesus. Jesus veio e ele mesmo se entregou, ele deu. Tanto que na hora da sua morte, a Bíblia diz que ele deu um brado, né? Está consumado. E os homens, a Bíblia diz que ele virou do lado e expirou. Ele mesmo se entregou. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi nem necessário, como fizeram com os outros pendurados na cruz, da direita e da esquerda, que se quebrassem as pernas para arrancar da cruz, para que matassem de vez. Porque às vezes o condenado, ele ficava vivo, e para morrer tinha que dar eles quebravam as pernas para que a pessoa pudesse morrer de vez, né? E Jesus não precisou disso, porque a profecia no Antigo Testamento, se não me falha a memória, no livro de Salmos, que nenhum dos seus ossos será quebrado, a profecia tinha que se cumprir. Jesus não teve um osso quebrado. Então foram 6 horas pendurado na cruz. Na 3ª hora crucificaram, e na 9ª hora, que é 3 horas da tarde, ele exclamou com grande voz. Quando ele exclama: Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Depois desse momento, em versículo 37 de Marcos, como eu trouxe em Marcos capítulo 15, versículo 37, e Jesus, dando um grande brado, expirou. Louvado seja o nome do Senhor. Todo crente em Jesus, ele tem que ler os evangelhos, ele tem que ler a respeito da crucificação, da morte de Jesus. Ler o momento em que Jesus sofreu, o sofrimento de Jesus, para você ter uma ideia, o preço que ele pagou pela nossa salvação. Para mim hoje, estar aqui na igreja, para que hoje eu tenha paz, seja salvo, Jesus teve que passar por todo esse sofrimento. E todo cristão, todo bom cristão, ele tem que ler os evangelhos, porque nos evangelhos que relatam, os 4 evangelhos relatam a respeito desse momento de dor de Jesus. No Calvário, Jesus era uma imagem de alguém, diante dos olhos dos homens, era a imagem de um homem derrotado, porque quem morria na cruz era um derrotado, era um pária da sociedade. E para a sociedade, para os homens da época, Jesus era a imagem de alguém derrotado, era a imagem de um homem condenado, amaldiçoado, porque todos aqueles que morriam, maldito, a palavra de Deus diz que maldito aquele que morre no madeiro, que morre em morte de cruz, amaldiçoado pelo próprio Império Romano, pelos líderes religiosos da época, pelos soldados romanos que zombavam de Jesus, até partiram ali, tiravam sorte com as suas vestes, né? E também por um dos ladrões que estava crucificado ao seu lado. Esses homens, eles zombavam de Jesus, zombavam da graça e da bondade de Jesus. Você, quando lê os evangelhos, você que lê cada versículo dos evangelhos, você não vê Jesus fazendo mal para ninguém. Você viu algum momento em que Jesus faz mal para alguém?
Não. Até no momento quando ele pega o chicote e chega no templo, sabe por que ele pegou aquele chicote? Mas ele pegou o chicote porque estavam abusando da casa de Deus. Os homens estavam abusando da casa de Deus. Ficou insuportável para Jesus ver aquilo. E Jesus sempre agiu com misericórdia, estendendo a mão, curando alguém. E os homens, eles zombaram. Quando Jesus estava na cruz, já no momento que ele é levado para o Calvário, carregando a cruz, eles zombaram dessa graça de Deus, deste favor de Deus, zombaram da bondade de Jesus. Em Lucas capítulo 23, esses versículos que lemos no começo aqui, no versículo 35 ao 39, diz que o povo estava olhando, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Versículo 23, e o povo estava olhando. Capítulo 23, versículo 35, é isso: salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe o vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salve-te a ti mesmo. E também por cima de Jesus estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aquela escrita que está sobre a cabeça de Jesus na cruz. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Eles zombavam do senhorio de Jesus ao colocarem essa tabuleta acima da sua cabeça na cruz, com a inscrição: este é o rei dos judeus. Aquilo ali Pilatos colocou não para enaltecer, para honrar Jesus, mas era para escarnecer mesmo, tanto a Jesus quanto ao povo judeu. Aqui está o rei de vocês, pregado na cruz, morrendo como um condenado, um amaldiçoado. Era para escarnecer mesmo. Então era tudo uma forma de escárnio. Eles zombavam da missão de Jesus, o Messias, que foi escolhido de Deus. Em Mateus capítulo 13, versículo 55, sabe o que o povo dizia a respeito de Jesus? Diziam assim, Mateus 13, 55: ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é a Maria? O dos seus irmãos não é Tiago, José, Simão e Judas? Não é esse o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é, né? Quando Jesus se apresentou realizando o seu ministério, o próprio Natanael, que depois se achegou a Jesus como discípulo, em João 1,46, antes de conhecer Jesus, quando disseram para ele: olha, tem alguém que está te chamando aí, e esse é o Messias. Sabe o que o Natanael disse? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe disse para ele: vem ver, vem e prova. Natanael foi, viu que ele era verdadeiramente o Messias. Às vezes a pessoa pode zombar e falar, e você, olha, vai lá e vê, prova de Jesus. Se ele é ruim, você vai lá ver, vai dizer, ele é ruim, vai ouvir a palavra, vai dizer que isso não presta, mas vai lá na igreja para ouvir uma palavra, vem ver. Natanael foi, e Natanael teve a convicção de que aquele homem era o Messias de Israel, o escolhido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como alguém poderia acreditar que Jesus possuía um reino,
que fosse o Senhor e Salvador da humanidade. Como é que alguém ia acreditar nisso? Esse homem pendurado numa cruz, morrendo, desfalecido, todo machucado, com o rosto deformado pelas machucaduras que ele teve no seu rosto, porque Jesus recebeu muitas bofetadas, juntamente com aquela coroa sobre a sua cabeça. Como alguém poderia dizer que ele era o prometido, o amado de Deus, estando em uma condição tão miserável como aquela? Isaías 51, você pode até abrir comigo. Isaías 51 diz assim: 53, desculpa. Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca. Jesus era uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Sabe quando aconteceu esse momento? Quando Jesus estava na cruz. Por quê? Jesus era um homem bonito? Jesus era um homem bonito, era um homem belo, mas na cruz ele estava totalmente desfigurado. Na cruz Jesus estava totalmente desfigurado, nenhuma beleza víamos nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Olhando para ele, os homens não viam aparência alguma. Na cruz, Jesus ficou totalmente desfigurado, e nesse ambiente de crucificação, as mulheres que estavam ali choravam, os curiosos que assistiam, quando viam os amigos de Jesus, os mais chegados, sabe o que aconteceu com os amigos de Jesus, aqueles chegados? Muitos deles fugiram. Ficou ali João, a Bíblia cita João, Maria e a outra Maria. Mas onde é que estava Pedro e os outros apóstolos, discípulos? Eles fugiram nessa hora. E ainda um dos ladrões blasfemava e gritava, dizendo com ironia, dizendo: se tu és o Cristo, o homem está morrendo, e ele diz: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Quer dizer, o homem, nem naquele estado miserável, morrendo, um criminoso, um bandido, nem reconhecia isso. É o estado da humanidade. Muitas pessoas toda no erro, e ainda com aquele orgulho terrível, aquele queixo levantado, achando que é alguma coisa, e está caminhando para o inferno. E quando ouve um cristão dizer para ele: olha, não vai por esse caminho é de morte, vai aconselhando, cuidado. Mas a pessoa está tão cega, que vai caminhando, e nem se humilha. Poxa, é mesmo? É por isso que a igreja tem que orar cada vez mais, meu amado, porque só Deus pode arrancar essa cegueira. Até na beira do precipício, só o Senhor pode arrancar, para que essa pessoa saiba que está morrendo. Se não fosse, se Deus não tiver misericórdia, e as pessoas também não tomarem uma decisão, elas morrem sem Deus. E esse ladrão, ele dizia: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. O ladrão da cruz mostra a realidade de milhões de pessoas que querem Jesus por algum interesse, né?
só quero Jesus se Jesus me curar, Jesus me der alguma coisa, aí eu sirvo a Ele, aí eu vou servi-lo. Se Ele me fizer algum favor, como aqueles que receberam o pão da multiplicação, seguiam Jesus pelo pão que comiam. Chegou um momento que Jesus olhou para ele: poxa, vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece. E tem muita gente assim. Jesus para ele só por interesse, mas em meio a tanta zombaria, a tanto descaso, a tanto escárnio, tanta humilhação. Amado, imagina um homem de bem no estado daquele, fosse outra pessoa de bem sendo crucificado injustamente, já seria terrível. Poxa, um homem de bem, esse homem nós conhecemos, nunca fez mal para ninguém, um homem bom sendo crucificado injustamente, a gente já ficaria comovido. Imagina sendo este o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele estava no princípio de todas as coisas. Jesus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Imagina o Criador do todo o universo, que se fez homem, sendo zombado, pisado pelos homens, escarnecido pelo homem pecador. Imagina a situação: humilhado, rejeitado, debaixo de sofrimento e dor. Havia um homem que estava ali, pendurado na cruz, que vê Jesus com um olhar diferente. Ele vê Jesus como a única solução para a sua vida. Ele vê Jesus diferente dos outros. Aquela multidão passava para ele: desce da cruz. Imagina, religioso, né? Desce daí. Tu não disse que é o Filho de Deus, o Messias? Tu não disse que derrubava o templo e em 3 dias reconstruía novamente? Todo mundo ali zombando. Mas um homem pendurado na cruz, um dos ladrões da cruz, o homem pendurado na cruz, ele olha diferente para Jesus. Ele vê Jesus com um olhar diferente. Senhor, lembra-te de mim. Primeiro ele repreende o companheiro: não fala dessa maneira, esse homem nenhum mal fez. Nós estamos aqui porque erramos, porque pecamos, e nós merecemos essa pena, mas esse nenhum mal fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. No meio de uma multidão, ali só tinha maldade, mano. As trevas rondavam a cruz, porque Jesus estava carregando o pecado da humanidade, mas no meio das trevas, da maldade e ruindade, porque o ser humano é ruim. O ser humano é ruim por natureza, por causa da ruindade dos homens, da maldade dos homens. As trevas, o pecado da humanidade estava sobre a cruz de Jesus. Tinha um homem, olha que é a graça, né? Um homem que diz: Senhor, lembra-te de mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ele respeitou o sofrimento de Jesus. Tu nem ainda teme a Deus, falando para o outro, estando na mesma condenação. Fala assim, não. Ele repreende o outro ladrão por não respeitar a Deus. Ele reconhece sua condenação, reconhece a sentença que estava sobre ele, né? Mas ele reconheceu que a sentença que estava sobre Jesus era injusta. Esse nenhum mal fez. No meio daquela multidão tinha uma coisa boa, né? Glória a Deus. No meio de gente ruim, aleluia, tem uma voz boa. Não, eu quero Jesus. É por isso, meus amados, vocês que falam de Jesus para alguém, às vezes você fala de Jesus para muita gente, no meio dessa multidão, um vai te dar ouvido, vai dizer: eu quero esse Jesus que você está pregando. É sempre alguém com sede.
E às vezes você te leva a pregar para muita gente que te rejeita, só para alcançar esse que está com sede. Deus trabalha dessa maneira. Aleluia. Aquele homem, ele confessa Jesus como Senhor. Ali na cruz, ele não vê Jesus como um coitado, como um criminoso, como alguém, como um homem sem valor morrendo numa cruz. Mas ele reconhece o senhorio de Jesus. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Aleluia. Às vezes essa expressão eu vejo muito nos salmos de Davi. Nos salmos você vê o salmista dizendo: Senhor, socorre-me, lembra-te de mim, Senhor. Como trouxe a nossa irmã: Senhor, não esqueça de mim na minha velhice, quando as minhas cãs estiverem brancas. Lembra-te de mim, Senhor. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconhece que Jesus é rei. Mas como? Todo mundo que estava ali passando, o outro que estava crucificado na cruz, vê Jesus como igual. As pessoas que assistiam estavam vendo Jesus como um criminoso, como um homem debaixo de maldição, como um homem sem valor. Mas esse homem, esse ladrão da cruz, ele reconhece Jesus como rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava dizendo: tu és rei, e tu tens um reino, e eu quero entrar nesse teu reino. Eu quero participar do teu reino. Aleluia. Isso aqui é obra do Espírito Santo. Ali na cruz, no meio das trevas, o Espírito Santo estava trabalhando, amado. O Espírito Santo trabalha no meio das trevas, que você diz: não tem jeito, não tem solução para esta pessoa. O Espírito Santo está trabalhando e movendo céus e terra para fazer uma obra naquela vida. Glória a Deus. Não menospreze o Espírito Santo, que é Deus. Não menospreze a obra do Espírito Santo. Ele estava trabalhando. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Ele vê Jesus como rei. O Espírito Santo mostrou para ele: ele tem um reino, ele é rei. Jesus é rei, amém? Jesus é Senhor, amém? Jesus é Salvador. Fala comigo: Jesus é Salvador. Jesus é meu Salvador. Jesus é meu Senhor. Jesus é o meu Rei. Jesus é o meu Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Jesus responde para ele como Filho de Deus. Aleluia. Como Senhor. Responde para ele como um rei que tem poder. Jesus responde não como um coitado pendurado na cruz, mas como alguém que tem poder sobre a morte, sobre o inferno e também e controle sobre a eternidade. Em verdade vos digo. Jesus podia dizer: agora eu estou morrendo, rapaz. Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Autoridade mesmo na cruz. Jesus nunca perdeu a autoridade. Jesus nunca perdeu a sua deidade. Ele nunca deixou de ser Deus. Glória a Deus. Há alguns que pregam que Jesus, na hora da cruz, na sua morte, ele deixa de ser Deus. Como que só fica a primeira pessoa e a terceira pessoa do Espírito Santo. Já ouvi essas barbaridades em mensagem. É errado, é contra a Bíblia. Jesus nunca deixou de ser Deus. Glórias ao nome do Senhor. Ele era homem, mas era Deus. Ele nunca perdeu a sua deidade. Glórias ao nome de Jesus.
Glórias ao nome de Deus. E se passar disso é heresia, sai fora da palavra de Deus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Essas barbaridades eu ouço de gente, às vezes de gente grande. Olha, o que é isso? Aonde aprendeu isso? Jesus é Deus. Será que um homem podia falar numa autoridade dessa? Um homem qualquer podia? Jesus não fosse Deus ali na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem natural pode falar isso? E se não for Deus, se não sabe, se não tem o poder sobre a morte, sobre o inferno, se não tem o poder sobre a eternidade, poderia falar dessa maneira? Jamais. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O homem sabia que estava diante de Deus. Aleluia. Jesus responde como Deus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aquele homem ali na cruz se arrepende, porque o arrependimento é o grande segredo para a mudança de vida. O arrependimento. Aquele homem se arrepende. Não teve tempo para o batismo, mas se tivesse ele teria se batizado. Mas se arrepende dos seus pecados, reconhece o senhorio de Jesus. O reino, ele tem reino. Jesus não deu, depois eu vou cuidar do teu caso. Espera aí, depois vou cuidar do teu caso. Não, hoje mesmo. Em verdade vos digo. Já pensou na cruz morrendo, mano? Jesus já desfalecido. E essa autoridade, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus era Deus. Jesus é Deus. Aleluia. Hoje mesmo, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Este ladrão, ele recebeu o maior milagre de todos. Qual foi o maior milagre? Ele foi livre da cruz? Qual foi o maior milagre? Ele foi curado? Hein? Salvação. Salvação em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz que em nenhum outro há salvação debaixo do céu. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente Jesus Cristo pode salvar. Nem santo isso, nem santo aquilo, nem pessoa boazinha, nem pessoa, homem bonzinho, ninguém pode salvar. Só Jesus pode salvar o homem. E esse ladrão, esse criminoso que estava pendurado na cruz, que tinha cometido muitos maus feitos, ele recebe o maior milagre de todos, na cruz, no meio de tanta maldade, de tanta gente boa, rejeitando Jesus. Desce daí, tu és o Filho de Deus, tu tens poder, então, se tu descer daí, nós vamos acreditar que você é filho de Deus. Os homens sempre estão querendo provocar, né? Na realidade, provocar a Deus. Mas esse ladrão, ele recebeu o maior milagre de todos. No meio daquela multidão, ele abriu o coração, ele foi salvo. O que significa ser salvo? Eu trago aqui para nós. Ser salvo significa nascer de novo. Em João capítulo 3 e versículo 3, Jesus falando para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se não nasceu de novo, não é salvo. Pastor, mas a pessoa está na igreja. Mas se ele está na igreja e as suas obras não são obras de justiça, não são obras de alguém que foi salvo e transformado por Deus, não tem prática de salvação.
ele só está na igreja. É bom que esteja, pode ser que uma hora Deus fale com ele e mude a vida dele. É bom estar ali. Mas salvo é aquele que nasce de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, o reino dos céus. Ser salvo significa receber perdão dos pecados. Quando você é salvo, os teus pecados são perdoados. Você aceita Jesus como o teu Salvador, os teus pecados são perdoados. Salmo 103, versículo 3 nos diz assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara tuas enfermidades. É o Senhor. Em Mateus capítulo 1, 21 diz assim: e dará à luz um filho, falando no nascimento de Jesus, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E ainda, Epístola de João, lá no final, perto do Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, quem? Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todas as injustiças. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Ser salvo é ter pecado perdoado, é ter o peso arrancado fora das costas, porque todo homem sem Jesus, ele carrega um fardo sobre as costas. Às vezes não sabe nem o que é, não consegue dormir direito, não tem alegria, não tem paz, porque tem um fardo nas costas dele. É algo espiritual, está sobre os ombros dele. E esse fardo, ele só é arrancado quando ele confessa Jesus como Salvador, quando ele se rende aos pés de Jesus, quando ele recebe Jesus dentro da vida dele. Esse fardo é tirado fora. Louvado seja o nome do Senhor. Ser salvo significa receber uma nova vida espiritual. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vocês conhecem o versículo: as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez. Vamos falar comigo? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O salvo, ele recebe uma nova vida. Em João capítulo 10 e versículo 10, já é Evangelho de João, né? Evangelho de João, não epístola. Evangelho 10 e 10 diz assim: Jesus falando: eu vim para que tenham vida, e tenham vida com abundância. Só Jesus pode trazer vida, só Jesus pode mudar a vida do homem, só Jesus pode transformar o coração do homem. Salvação muda tudo. Aleluia. Se acontecer, Deus que nos guarde, nos dê saúde bastante, mas se algo acontecer conosco, amado, você pode ter a certeza que você é salvo. A partir do momento que o nosso coração para de bater aqui, a partir desse momento, você já está na mão do Senhor. Glória a Deus por isso. Aleluia. Eu sei que os parentes vão correr apavorados para lá e para cá, vão ficar apavorados com o corpo, com o teu corpo, mas o teu espírito, a tua alma vão estar com o Senhor para sempre. Glória a Deus, porque você é salvo. Glória a Jesus. Muitas pessoas não dão valor para a salvação, estão atrás de coisas. Jesus pode te dar tudo, amado. Jesus pode te dar uma boa casa, te dar um bom casamento, uma boa família, um bom emprego. Jesus tem poder para tudo. Mas o mais precioso que Jesus veio trazer ao homem na terra foi salvar o homem que estava perdido. Quando Jesus estava na cruz morrendo, pensa que foi fácil para o Pai? Jesus sentiu a dificuldade naquele momento, como um homem. Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Mas naquele momento da cruz, em que Jesus está derramando o seu sangue,
todo o seu sangue do seu corpo está se esvaindo, e caindo pela cruz, e caindo pelo chão, pela terra. Naquele momento em que o soldado romano espeta uma lança do lado de Jesus, nas costelas, até atingir o coração de Jesus, sai sangue e água. Naquele momento em que todo o sangue de Jesus está se esvaindo pela humanidade, a Bíblia diz que o Pai estava em Cristo reconciliando o mundo. Através do sangue de Jesus, Deus estava trazendo o homem de volta. O homem que estava afastado de Deus através do pecado de Adão, Deus estava trazendo de volta através da morte do seu filho. Glória a Deus. A aliança que estava quebrada, Deus estava restaurando novamente. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Salvação não tem preço. Já contei muitas vezes esse testemunho de um irmão que se converteu para o Evangelho e trabalhava em minas de carvão. E ele se converteu, foi para casa feliz. Mulher, aceitei a Jesus. E ele estava feliz, a família também recebeu. Ele estava contente, e ele voltou a trabalhar nas minas de carvão. E houve ali um soterramento, caiu, morreu muita gente. E ele estava ali no meio daquele povo que morreu. E alguém perguntou: as vítimas salvou? Quem conseguiu? Aí pergunta: de fulano, onde é que está? Olha, ele estava junto com o povo que foi soterrado. Mas quando começou a cair os escombros, eu ouvi um grito lá de baixo: estou salvo! Estou salvo! Aleluia! Eu vou para o céu! Eu vou ver Jesus! Eu vou me encontrar com o Senhor! Estou salvo! Glória a Deus! Estou salvo! Você pode dizer com a boca: pastor, eu posso falar isso com a boca cheia? Pode, o salvo tem. Não é orgulho, mas é convicção de Deus dentro da gente. Pode falar comigo? Sim, eu sou salvo. Eu sou salvo, porque Jesus entrou no meu coração e mudou a minha vida. Glória a Deus, glória a Deus, sou salvo, aleluia, salvo por Jesus. Ser salvo significa ter paz. Só Jesus disse: deixo-vos a minha paz eu vos dou. A paz de Jesus é inconfundível. Pode estar em turbulência o mundo, mas dentro do teu espírito tem paz. Só Jesus pode trazer isso, e o salvo tem. E agora, para estar encerrando, ser salvo significa que eu e você, levanta a mão assim, eu e você, viu? Vamos entrar na Nova Jerusalém. Amém? Amado, você vai entrar na Nova Jerusalém que Deus preparou para você. Os salvos vão entrar lá. Agora pode abaixar a sua mão. Apocalipse 22, versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso é o salvo, aquele que lavou as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Teus pecados foram purificados através do sangue de Jesus. Apocalipse 21 e versículo 10 até o versículo 10, versículo 11, vamos ler. Apocalipse 21, isso aqui é para o salvo. O salvo vai entrar na Nova Jerusalém, eu e você. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Versículo 11 do capítulo 21. E tinha a glória de Deus,
A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como uma pedra de jaspe, como cristal resplandecente. Versículo 23: e a cidade não necessita de sol nem de lua, porque nela resplandece, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é sua lâmpada. 24: e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ele a sua glória e honra. 25: e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Versículo 26: e a ela trarão a glória e a honra das nações. 27: e não entrará nela coisa alguma que contamine e que cometa abominação, mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isso aqui é para salvo. Capítulo 22 e versículo 1 de Apocalipse: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Versículo 3: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E o 4: e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Aleluia! Isso é para salvo, para aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, como o ladrão que estava na cruz. Nós vamos encontrar ele lá. Quando eu estava estudando a respeito desse ladrão, eu me lembrei do Onésimo. Paulo, quando escreve para Filemão, ele escreve uma carta para Filemão por causa de um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo, que tinha fugido do seu senhor, que era o Filemão. E Paulo escreve para ele: olha, Paulo teve encontro com esse Onésimo na prisão, e na prisão o escravo fugitivo se converte a Jesus. Recebe o Senhor de todo o coração. E Paulo fala para Filemão: agora ele é um outro homem, recebe ao Onésimo como se você recebesse o meu coração, porque agora é nosso irmão. E segundo a história, esse Onésimo se tornou um grande bispo da igreja. Aleluia! Porque Jesus salva o grande, mas também salva o pequeno. Onésimo era um escravo, mas quando ele conheceu Jesus, ele foi livre das amarras. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. O evangelho não tem barreira, é para grande, para ricos, para pobres, para quem tem pouco, para quem tem muito, para sábios, para indoutos. O evangelho é para todos. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Onésimo, ele recebeu Jesus. Paulo, agora tu vai tratar ele diferente, Filemão. Recebe a ele quando você recebeu, como você estivesse recebendo o meu coração. Vai. Aleluia. E Paulo disse mais para Filemão: recebe ele bem, porque você deve muito para mim. Você me deve muito, você me deve a tua vida. Paulo pregou para aquela turma toda, Paulo evangelizou todos eles tinham um débito com Paulo. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Esses homens, como Onésimo, como Paulo, como Pedro e como o ladrão da cruz, vão estar também na Nova Jerusalém. Eu e você também estaremos lá, nessa nova cidade. Aleluia.
Glórias ao nome do Senhor. É por isso que lutamos para viver uma vida digna cristã. É por isso que lutamos contra nós mesmos, lutamos contra o pecado, lutamos, amado, para honrar o nome de Deus aqui. Porque vai chegar um dia que o Senhor vai recolher os seus serão recolhidos, assim como o trigo é recolhido, o bom trigo é recolhido, nós seremos também recolhidos pelo Senhor e chamados por Ele. Glórias ao nome do Senhor.